Sejam todos bem-vindos à terceira temporada do Oshi Podcast, Entre Acordes e Negócios, sempre com convidados maravilhosos, criativos, empreendedores, que vocês vão entender a história e esses projetos que fazem a diferença pra gente, né? Que a arte transforma. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença constante aqui, que a gente ama. Estamos também em todas as plataformas de podcast e também estamos no Instagram, @oshipodcast, que tem os cortes maravilhosos com falas precisas dos nossos convidados. E hoje nós temos uma convidada aqui que eu sou muito fã. A gente fala que quando a gente é muito jovem, que a gente é criança, a gente vai perdendo, sim, o estilo de sonhar, a gente vai ficando adulto, né? Mas ela não, ela resgata, ela propaga e ela desenvolve essa criança eterna que há em você. Ela é autora, escritora e ela é contadora de história internacional, já palestrou no TEDx, é isso? TEDx e outras mais, já se apresentou e já contou histórias também em emissoras de TV, vocês vão saber. Vocês vão acompanhar também o lançamento de 2 livros que ela publicou e vocês vão conhecer essa linda história dessa contadora de história, Marina Bastos. Ai, obrigada. Tentei fazer um storytelling aqui, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Mari, obrigado pela sua presença, sua agenda, né? Abrir essa agenda aqui para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Aqui é tão bonito, vocês vão gostar de conhecer, viu? Muito legal. Ai, que demais. E vão conhecer também esse trabalho incrível que a gente já colocou aqui em destaque porque ela acabou de lançar. Eu já tô aqui, eu já encomendei o meu. Então vocês vão saber um pouco da história dessa pessoa maravilhosa, porque assim, vamos lá. Eu tô aqui ansioso, porque assim, você falou que seu primeiro público foi, você foi uma garota que nunca deixou de sonhar, né? E isso se perpetuou, né? E você falou que seu primeiro público foi um varal, né? Que isso é completamente também ilustrado como uma forma sonhadora de você continuar com isso. Como é que foi essa construção da Marina Bastos, contadora de histórias? Quem é a Marina Bastos? Quem é Marina Bastos? Boa pergunta. Bom, eu sou filha única, então eu brincava muito sozinha, inventando histórias. E tava na época da Xuxa, né? Então a Xuxa apresentava os programas e tal, e eu brincava de ser a Xuxa. E quem era o meu público? As toalhas do varal. Então eu contava histórias para as toalhas do varal, que inclusive, gente, é um público sensacional. Porque você se apresenta para as toalhas, e as toalhas voam, batendo palmas. E demais, ótimo. E não reclamo de nada, é ótimo. Não sai no meio, é incrível. Incrível. E eu brincava muito com isso, então eu brincava de ser a Xuxa ali, né, de fazer, não sei se vocês lembram, mas a Xuxa fazia sorteios de cartas, então eu brincava de pegar um monte de papelzinho, fazia sorteios, e inventava histórias com tudo, né. Eu pegava coisas da cozinha, e, por exemplo, panela, talher e tal, e fazia os personagens, então eu gostava muito de criar histórias. E quando eu aprendi a ler, aí eu virei ratinha da biblioteca. Então eu ficava assim, esse eu já li, adorava ler os livros da biblioteca da escola. Até que os livros viraram obrigatórios, lá pela 5ª, 6ª série. E aí eu achei muito chato, porque eu gostava de escolher os livros que eu queria ler. A partir do momento que foram obrigatórios, eu tinha que ler o livro que a professora escolhia, eu parei de ler. E aí isso é muito interessante, porque a gente quer que as crianças sejam crianças leitoras, mas quando a gente, entre aspas, obriga ela a ler tal livro, muitas vezes afasta da leitura. Então, uma coisa é se pensar também, né? Como fazer com que a criança se interesse pela leitura sem que seja obrigatório. Alguns livros é importante que sejam lidos, mas outros talvez a criança possa escolher, né? E aí eu me afastei da leitura, claro que tinha que ler, porque tinha que fazer a prova e tal, mas aí eu lia mais ou menos, assim, eu fui me tornando uma aluna pior também, porque eu era sempre boa aluna, mas eu comecei a levar meio que na flauta ali, e até que eu fui fazer teatro. E no teatro tem que ler muito. E aí eu voltei a ser uma pessoa leitora, me reapaixonei pela leitura.
E eu colocava os livros num pedestal, assim, um dia eu quero ser autora, mas nossa, deve ser muito difícil isso, né? E eu lia bastante, me formei no teatro, né? Me tornei atriz profissional, aí fui trabalhar com várias coisas de teatro, fiz teatro, fiz cinema, fiz TV, e fiz muito evento. E trabalhando como atriz em eventos, eu comecei a contar histórias. Eu trabalhava num laboratório. Pode falar o nome aqui? Pode, tudo. Pode falar tudo se quiser. Eu trabalhava no laboratório Fleury, que tem uma salinha toda coloridinha, e eu me vestia de boneca, né? Então era um personagem, que eu brincava com as crianças antes de elas fazerem exame. Assim, elas faziam o exame mais calmas, né? Era uma sala toda colorida, com brinquedos, e o exame eram exames de sangue, assim, não eram exames muito complexos. E logo que eu entrei, teve uma oficina de contação de histórias para as atrizes que estavam no projeto, né? Cada atriz ficava numa unidade desse laboratório. E a professora que ensinou a gente a contar histórias me deu muita força. Ela falou, nossa, você já tem um super jeito de contar histórias. Então, a importância de uma boa professora, né? Valorizar nossas habilidades. E aí eu comecei a mais contar histórias do que brincar lá no laboratório ou fazer as duas coisas juntas. Então, eu já logo no início comecei a contar histórias de forma brincante. Então, eu colocava música, eu colocava interações com as crianças. E aí, muitas vezes, a criança era chamada para fazer exame e não queria ir, porque ela queria continuar ouvindo a história, né? E os pais também, porque os pais estão ali apreensivos. Nossa, minha filha está doente e tal. Eles também estão com medo, né? E aí, eles também relaxavam. Então, apesar de eu vir das artes, né? Sou atriz, já dançava, já cantei em coral, tudo. O meu começo na contação de histórias foi através da área da saúde, porque foi no laboratório. E isso é muito interessante, porque, né, você é músico, você sabe que o poder que a música tem, né? Porque muitas vezes o artista é colocado numa caixinha de vocês são só entretenimento. E aí não somos valorizados nem financeiramente, nem de reconhecimento. Quando, na verdade, a gente também está em outras áreas. A gente está na área da cultura, mas a cultura está ligada à saúde. Porque a gente viu isso na pandemia. Sem cultura, as pessoas estavam enlouquecendo. Né? Então, assim, a pessoa em casa estava assistindo série, estava lendo livro, estava ouvindo música. Tira essas coisas das pessoas. O que sobra? Não sobra, né? Só sobra trabalho e a família, mas sem tá trabalhando ali com, né, a cabeça, na arte, a gente enlouquece de verdade, né? Fica deprimido e tudo mais. Inclusive, eu fui no Rio agora num evento. Eu celebro casamentos também, né? Contando a história de muitos casais, né? Daqui a pouco a gente pode falar mais disso. E eu fui num evento de celebrantes, encontros celebrantes do Brasil todo, e teve uma palestra da Renata Maglioca, que é celebrante e é psicóloga, e ela acabou de voltar de Oxford. Acho que vocês vão gostar disso daí. Ela disse que Oxford é a universidade mais antiga do mundo, e os cientistas de lá estão estudando os rituais, a importância dos rituais na saúde mental das pessoas. E nos rituais estão presentes as artes, né? Então, ela estava contando que na pandemia, muita gente ficou deprimida por N motivos, né? Porque estava sem trabalho, porque não encontrava com os amigos, tal, mas principalmente porque não haviam os rituais. O que são os rituais? São marcadores de tempo. Né? Então, os aniversários, os casamentos, os enterros, batizados, os encontros. E aí, sem um marcador de tempo, a gente fica assim, não tem essa sensação de antes da pandemia, pós-pandemia, mas a gente não sabe muito bem que ano que foi e tal, porque a gente não teve esses marcadores de tempo. E eu acho que a cultura ajuda a marcar esses tempos, né? Porque no casamento tem a banda que toca, no aniversário tá todo mundo cantando junto, né? E pelo menos nos aniversários nossos, de músicos, né? A transição, aniversário de criança, e até no enterro, tem também algumas coisas, né? E eu tô contando isso porque ela, nesse evento, fez a gente perceber que quem trabalha com casamento, trabalha não só na área do entretenimento, mas na área da saúde. E agora eu vou levantar essa bandeira para todos os meus amigos artistas, que nós somos trabalhadores também da área da saúde. Mas você contou uma coisa, duas coisas que me fez já pensar assim de cara, até sobre você e sobre a precisão da leitura, dessa transformação, porque primeiro sobre você. Fala assim, você falou que nunca deixava de sonhar, de imaginar as coisas, né? Então isso tem um peso também em cima dos seus pais, né? Que deixaram você pegar a panela, contar, não falaram, nossa, a menina é doida, né? Sim. Tipo assim, entraram com você nessa imaginação e deixaram florir. E você também falou da professora, como é bom ter uma ótima professora, que também teve essa visão. Mas a gente também tem outros professores que têm outras visões, né?
não quer dizer que é certo ou errado, mas que seja, mas a partir do momento que corta a imaginação da criança, o que ela vai fazer? Então, isso para mim é total saúde, né? Porque assim, se a criança tá brincando ali que tá imaginando 2 dinossauros com a mão, por exemplo, né? E chega alguém, corta, ela, né? Não sabe se tá certo ou errado, enfim, fica naquela coisa. E você floriu e fez com que isso trouxesse justamente mais saúde para muita gente, né? Como é que foi esse processo de você, além de ter essa insight aí de, putz, é saúde também, mas de você marcar também a história como saúde? Porque faz bem-estar para a alma, faz bem-estar para o corpo, a imaginação, para o cérebro. Como é que foi essa receita Olha, de tudo? Teatro? nós somos uma mistura das nossas experiências, né? Então, eu quando criança, eu fiz muitos anos de dança, participei do coral, tentei tocar alguns instrumentos, eu toco alguns, todos eu toco mal, mas eu toco alguns. E me encontrei mais no teatro. E aí, comecei a contar histórias dessa maneira que eu contei pra vocês, e eu fiquei, acho que antes de responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória. Eu comecei a contar histórias lá naquele laboratório, fiquei 3 anos lá, e aí acabei ganhando um prêmio de melhor contadora de histórias do projeto. E aí depois eu percebi que eu podia contar em outros lugares. Aí abri a minha empresa para poder contar em outros lugares. Então eu conto em aniversários, escolas, empresas, lançamentos de livros em livrarias e na internet, né? Então eu tenho um canal no YouTube de histórias para criança, eu tenho um podcast chamado História Preferida, que tem as minhas histórias preferidas. E gravo vídeos para marcas, para editoras e tudo mais. E esse era o meu trabalho, né? É até hoje. Até que o dia meu pai ficou doente, né? Então, aqui antes da gente começar, eu estava contando que meu pai trabalhava com informática, né? E ele trabalhava muito, sempre atrás de um computador. Então, a nossa comunicação era um pouquinho difícil, porque eu chegava em casa querendo contar como é que foi o dia da escola e ele estava sempre atrás de uma tela, que ele chegava do trabalho e continuava trabalhando. E aí eu entendi que era ser o jeito da gente conversar, tá tudo bem e tal. Você vai se acostumando, né? A gente se acostumou até com as coisas, com isso, assim, né? Com as dificuldades. E aí o tempo foi passando e meu pai foi diagnosticado com câncer no pulmão. Isso, né? Muitos anos depois. E aí a gente teve que encontrar uma nova forma de se comunicar. Porque meu pai ficou internado 50 dias na UTI. Na verdade ele ficou 100 dias internado, mas 50 dias na UTI. E ele chegou a fazer uma traqueostomia, né? Pra quem não sabe, aquele buraquinho que fica aqui, né? A pessoa respira por aqui e aí fica sem falar. E ele não queria de jeito nenhum. Meu pai era geminiano, falava muito assim como eu e tal. E ele não queria jamais fazer isso, mas chegou um momento que não dava, ele teve que fazer. E aí ele não se comunicava mais com palavras, ele escrevia, até que ele ficou realmente em coma e aí não se comunicava de jeito nenhum. E me falaram que era bom você conversar com a pessoa que estava em coma, né? E aí eu ia lá e contava as coisas do dia a dia, contava o que tinha acontecido no mundo. Comecei a pedir para os amigos escolherem música. Então eu colocava uma música no celular para ele ouvir. Então isso era legal, porque cada dia tinha uma música nova. Até que me proibiram de levar o celular para UTI, que não pode, né? Pelos, né, das ondas, não sei o que, dos aparelhos e tal. Então eu comecei a cantar as músicas que as pessoas pediam, né? Os amigos falavam, canta tal música. Aí eu cantava para ele. Então eu cantava e contava histórias. As histórias do meu repertório e histórias que eu estava preparando para algum evento específico. Isso era para que ele ficasse bem, mas especialmente para que a minha mãe ficasse mais calma, porque a minha mãe acompanhava tudo e ela estava muito nervosa, com medo de ter erro médico, porque isso acontece, né? Já tinha acontecido com meu avô, de erro médico, então ela ficava atrás dos médicos mesmo. Já deu remédio, já não sei o que e tal. E aí minha função era passar os dias escolhendo músicas e canções para cantar e contar para ele. Aí eu chegava na UTI, as enfermeiras, olha, chegou a minha cantora e tal. E era muito bonito, porque era um momento de poesia na UTI. Inclusive, houveram alguns momentos que eu começava a cantar, as enfermeiras continuavam, ou os parentes dos outros pacientes continuavam a cantar. Era muito bonito. Mas nada acontecia com meu pai. Nada. Não mudava os parâmetros ali do monitor, nada. Aí eu comecei a me sentir egoísta. Porque eu tinha ganhado um motivo para viver, que era escolher músicas e histórias. Mas ele não mudava nada. Eu falei, gente, não tá funcionando. Vou parar.
E aí, quando eu parei, ele piorou muito. Muito, muito, muito. Teve um dia que ele quase morreu ali na minha frente. E eu, sem saber o que fazer, eu falei, eu vou voltar. E eu só cantava músicas em português. Acho que meu inglês é ruim, eu não me sentia vontade de cantar em inglês. Mas um amigo dele falava para eu cantar Beatles, né? Eu fui criada ouvindo Beatles e meu pai ouviu muito Beatles na adolescência com esse amigo dele. E aí, naquele momento, eu deixei o preciosismo da língua de lado. Eu falei, vai, Beatles, né? Vamos lá. Vamos lá, vai o que eu sei fazer ali, né? E aí eu cantei. Quando eu cantei... Here comes the sun, here comes the sun. Os olhos do meu pai se abriram. Quando eu cantei... I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. A mão do meu pai mexeu bem devagarinho. Quando eu cantei, all my loving I'll send to you, all my loving love is all be true. O ombro do meu pai mexeu bem devagarinho, pedindo um abraço. Meu pai acordou do coma com música e histórias. E se as músicas e as histórias são capazes de ajudar alguém do coma, né, ajudar alguém a acordar do coma, imagina o que elas podem fazer por alguém acordado. Caraca, Mara, que maravilhoso. Na hora que aconteceu isso, você conseguiu ter esse pensamento de, tipo, foi a música, foi a história, ou como é que foi essa... Na hora, assim, nesse momento, eu já contava constatação de fé, né? Nesse momento, eu já contava histórias há 7 anos. E eu achava que meu trabalho era mero entretenimento. Eu vou lá no evento, conto histórias e vou embora. Deixo as pessoas mais felizes naquele momento, mas depois elas voltam para a vida delas, para os problemas delas. Eu realmente continuo acreditando um pouco nisso. Porém, quando aconteceu isso com meu pai, eu percebi que não era só isso. As histórias e as músicas, né, a arte em geral, tem o poder de mexer em alguma coisa ali que a gente não tem controle. Então, a pessoa vai voltar sim para a vida dela, vai voltar sim para os problemas dela, mas vai voltar... Ela não é mais a mesma. Os problemas podem ser os mesmos, mas ela não é mais a mesma. Então, ela vai voltar, talvez, mais criativa, pensando em novas soluções, não deixando aquele problema ser tão grande quanto era, né? Porque, assim, acordar do coma é algo muito difícil. A gente estava tentando ali há muitos dias, né, com medicação, com os médicos e tal, e não acontecia. E aí eu conversei com os médicos e perguntei, né, se tinha a ver, né, se era coisa da minha cabeça, e eles falavam que sim, que tem a ver, porque de alguma forma o paciente está ali desacordado, mas ele está ouvindo a voz das pessoas. E é o sistema que está mexendo ali, tá, as coisas estão acontecendo. Não acontecendo. E tem estudos que dizem que quando o paciente está ali meio que abandonado, não vem parente conversar, ele tem uma piora grande. E agora, quando ele ouve uma voz conhecida, né, ali que ele conhece e tal, acolhedora, ele não se sente sozinho, abandonado, e aí ele tem mais vontade de voltar. Puxando os sentidos, né? Puxando. E a música e a história tem isso também, porque você trabalha ali a imaginação, a criatividade, você tira a pessoa do estado vegetativo, né, que era o caso, né, e volta para a vida, né? Então, assim, dá uma energia ali, que pode ser definitiva ou não, né? Mas, assim, volta para um outro momento. E ele ele conseguiu acordar. Claro que quando acorda tem todo um processo, volta ainda meio grogue e tal, mas ele conseguiu ir pro quarto, conseguiu ir para casa. E eu achava que ele sabia o que tinha acontecido, né? E eu escrevia, naquela época, eu tinha passado 10 anos sem escrever. Essa é uma história legal também para contar. Eu tive um blog em 2004, onde eu escrevia, chamava Gata que Ri. Não porque eu me considero gata, mas é por causa do gato da Alice, sabe? Que era o gato que ri. Aí eu escrevia poesias, crônicas, contos, e eu misturava histórias minhas com histórias que eu ouvia e ficção. E eu fui ameaçada. Eu fazia uma peça de teatro, que eu beijava um cara em cena, um cara que por acaso tinha estudado comigo. E a namorada dele entrou numas de que eu tava escrevendo sobre ele. E aí ela começou a me ameaçar todos os dias, assim, tipo, te pego nas saídas. Isso é Um negócio assim. escola. Coisa de escola. Coisa de escola, mas a gente já mas é uma junto já, né? E aí, eu tô misturando as histórias, né? Mas, não, mas continua nessa que ainda... Tem uma coisa engraçada pra contar nessa. O dia que ela foi, tipo, me pegar na saída, né? Foi antes do meu pai ficar doente e tal. Meu pai ficou com medo, falou, não, eu vou lá com você, né? Aí foi ele e minha mãe como se fosse ajudar em alguma coisa, mas tava lá, né, e tal.
E aí, claro, na condicionada, e a gente, na hora que foi embora, o pneu do carro furou. E aí, a peça tinha 5 homens. Teoricamente, homem entende mais de trocas de pneu. Teoricamente, né? E aí, cara, nenhum dos 5 e nem o meu pai conseguiam trocar o maldito do pneu. Gente, sério. É verdade essa história. E a gente parou o carro em frente de um bar. E o cara do bar falou, nossa, furou o pneu, vocês precisam de ajuda? Não precisamos. Aí todo mundo tentando trocar, não sei o quê. Eu sei que o bar fechou. Aí eu chamei um guincho pra ajudar. O guincho que tava vindo quebrou. O guincho foi guinchado. E nada de nem eu, nem os 5 homens, mais meu pai conseguia organizar, né? Trocar o pneu. Daqui a pouco o cara do bar veio e falou, olha, eu tô vendo que vocês estão aí há muito tempo, eu posso ajudar? Aí a gente, bom, agora pode, né? Eu tinha um Peugeot. O Peugeot tem eu não sei como chama, mas um negócio na calota que é decorativo só. Era só tirar. E a gente tava tentando parafusar, assim, a protetor da calota ali, né? Calotazinha. E aí, enfim, né? Aí depois a gente conseguiu trocar e finalmente veio o guincho e a gente fugiu do guincho porque ficamos com vergonha, né? Então a gente conseguiu trocar, não sou do guincho, nada. Mas por que eu tô contando toda essa história que não tem nada a ver com a história bonita de antes? Porque a menina me encheu tanto o saco que eu tirei o blog do ar, a menina que tava me ameaçando. Eu fiquei desgostosa de escrever, porque não era pra isso que eu escrevia, né? Eu escrevia pra nada, assim, não ganhava dinheiro, nada, mas eu gostava de escrever. Aí, quando meu pai ficou doente, ou seja, 10 anos depois, 2014, eu voltei a escrever pra ele no Facebook. Então, todo dia eu escrevia alguma coisa, era uma maneira da escrita curar a minha dor, né? E aí, depois a gente vai chegar nos livros, você vai entender por que eu tô dando essa volta. Ótimo. E a escrita tem esse poder, né? Também, de você materializar o que você tá sentindo e transformar algo em você e no leitor também. E aí, eu escrevi pra ele, mas lógico que ele tava internado e ele não viu. E eu ficava um pouco frustrada, de tipo, nossa, será que meu pai não lembra, né? Que eu ajudei ele a acordar do coma, né? Pra mim é algo tão importante. Todo mundo ali comentando esse post. Na época as coisas não viralizavam, assim. Mas esse post, tipo, recebeu, sei lá, 900 curtidas, assim. Que era muita coisa pra época, né? No Facebook. Nem tinha Instagram na época. Quer dizer, talvez tivesse, mas eu não tinha. E aí um dia, como toda hora alguém curtia o post, muita gente compartilhou, apareceu pra ele. No hospital, ele já tava no quarto. Aí ele leu, ele falou... Nossa, a Marina cantou pra mim na UTI? E aí foi assim que ele ficou sabendo, através das redes sociais, assim. Eu, pai, cantei pra você. Ele ficou super emocionado e tal. Então ele ficou sabendo, né? E foi muito bacana. E eu sonhava em contar essa história no TED. Porque eu queria inspirar outras pessoas e dizer, olha, contar histórias é importante. Ajudou a acordar alguém do coma. Então, realmente, imagina que pode muito fazer pra alguém importante. acordar. Sim. E eu fui num evento do TED. Na época eu estava estudando para ser palestrante e eu gravei um vídeo na frente do palco. Não sei se vocês já assistiram o TED. O TED é um evento mundial, né? Começou na Califórnia, mas tem vários lugares do mundo. E o palestrante geralmente fica num tapetinho vermelho, assim, redondo e tal. E eu apontei assim, falei, um dia eu vou estar aqui palestrando e tal. E gravei um vídeo para mim mesmo, assim, né? Postei no Facebook, assim, e joguei pro universo. 4 anos depois eu estava lá, contando essa história. Né, até vocês podem buscar na internet TEDx, né, TEDx, Marina Bastos, a importância do poder transformador das histórias. Nossa, incrível. E eu ia falar justamente isso. Acredito que as pessoas são um livro, né? Eu imagino que as pessoas são um livro porque é marcada por várias fases, né? E o que você falou do seu pai é justamente isso. Talvez aquela parte dos Beatles que remetesse a um choque de energia tão grande, emocional que seja, que realmente parecia que foi um passe de mágica, né? E a gente dá tanta volta em várias coisas. Então, eu acredito isso, que as pessoas, elas são... que a gente fala, né? A linha do tempo. A linha do tempo, se for olhar, já são as histórias marcadas ali, que cada pessoa já viveu, não importa quais sejam, quais são as suas cicatrizes, quais são as conquistas, quais são as derrotas, mas se forma aquela pessoa ali com base nas histórias. Sim. Então, eu acredito nisso. Então, você tem um papel, eu acho que começou instintivamente, porque você começar a contar história, criar histórias para si mesma, na imaginação, dar asas a isso. Então, você tem um papel muito importante e você faz com muita excelência, por isso que está difundindo tanto, que vira, é isso, né? Você falou uma coisa para mim que bateu, assim, muito. A história, ela transforma mesmo todas as pessoas.
E aí onde você começou a entender que também a importância da história das pessoas era importante, né? Contar isso, né? Porque casamento, aniversário. É um pouco difícil a gente definir como começam as coisas, né? Eu acho que as coisas estão sempre interligadas. Mas eu sou atriz de formação, sou publicitária e comecei contando histórias para criança. E aí eu fui trabalhar com publicidade e na agência de publicidade eu comecei a entender que assim, o trabalho dentro das empresas me parecia muito difícil. Porque as pessoas tinham demandas, metas para cumprir, né? Como acho que a maioria das empresas tem. E meio que tanto fazia quem estava ali fazendo o trabalho. Porque, essa pessoa fez alguma coisa, manda embora, traz outra. E não é assim. Cada pessoa que entra traz a sua história, traz a sua bagagem e pode ajudar, inclusive, a empresa a crescer. E quando a empresa entende isso, e aí a empresa não é tipo o nome da empresa, é as pessoas que estão ali, a empresa é feita de pessoas, entende que todo mundo que está ali faz parte da mesma história, ajuda a construir a história, a empresa consegue ter uma história de sucesso. Agora, quando é assim, não, vai apertar um botão, é vender, tanto faz quem está ali vendendo, não valoriza as pessoas que estão ali, geralmente não tem sucesso. Porque, assim, a gente pode ter um exemplo de uma lojinha de bairro. Né? Eu moro num bairro que tem muitas lojinhas, assim, pequenas. E é muito diferente quando o vendedor conhece o que ele está vendendo. Então, tem uma papelaria, por exemplo, que vende brinquedos e papelaria. As vendedoras estão lá há muitos anos. Elas conhecem quem vai lá comprar, que é do bairro, já sabem o que a gente gosta, elas sabem definir e indicar, olha, isso aqui é para criança de tal idade, ela gostar por isso aqui é tal coisa. Aí tem uma outra loja, que é uma loja que vende de tudo e a pessoa mal fala a nossa língua e não faz questão de ser simpático e tudo. Eu vou lá só em último caso, porque eu sei que eu vou me estressar, porque a pessoa mal olha pro comprador e não valoriza os vendedores. Então, cada vez é um vendedor novo que tá ali, sabe? Isso é um exemplo de um empreendimento pequeno. Agora, imagina uma empresa grande. As pessoas, cada pessoa que está ali custa, né? Porque o processo seletivo demora, então está demandando tempo do RH ou de outras pessoas que vão entrevistar. E aí você faz todo o processo seletivo, chama a pessoa, aprova e não vai valorizar esse talento que está ali, não faz sentido. Então, quando eu trabalhava nessa agência, eu já queria trabalhar, eles tinham uma empresa de marketing de incentivo. Que era isso? Eles faziam coisas para valorizar o funcionário. Então, tinha, sei lá, bônus, várias coisas para fazer o talento ficar ali. E eu achava isso barato. Eu falei, nossa, isso é legal, né? Mas geralmente isso eram psicólogos, pessoal do RH e tal. E eu vinha do marketing, da publicidade, e eu falei, o que eu posso agregar ali, né? Não conseguia entender muito bem, mas eu ficava namorando aquela ideia. Poxa, isso aqui é bacana. E aí, com o tempo, quando eu comecei a contar histórias, eu percebi que eu podia estar nesse lugar através das histórias. Então, eu fui estudar storytelling. Eu fiz um curso na época na SPM, que era um curso de especialização. E lá não tinha ninguém das artes. Não tinha nenhum contador de histórias, não tinha professor, também, porque a contação de histórias estava muito entre os professores também, né? E até o nome, né? Não era contação de histórias, era storytelling. Que é a mesma coisa, tá, gente? Storytelling é contação de histórias. E só tem um chique. E as outras pessoas que estavam lá eram de quê? Eram diários, eram jornalistas, tinha médico, advogado, tinha... Médico? Médico, tinha... pessoas assim de outras áreas que queriam aprender a contar histórias para melhorar as suas profissões. Então, por exemplo, o médico, ele é muito pragmático, né? Então, queria melhorar, não que ele vai contar uma historinha bobinha para o paciente, mas sabendo contar histórias, ele vai conseguir contar para a família de uma forma mais interessante e mais acolhedora o que está se passando com o paciente, né? Ou pelo menos ele vai conseguir ouvir melhor, porque tem isso também, quem conta histórias tem que saber ouvir. Né? E o advogado, a mesma coisa, ele vai conseguir falar melhor sobre o caso, né? Claro que cada um vai conseguir usar, né, mais ou menos da técnica conforme o seu trabalho, né? Mas ali eu entendi que, falei, puxa, eu acho que a história pode ajudar. E aí como que eu comecei a fazer? Eu escrevo a história da empresa, ou a história do produto, ou a história de um homenageado da empresa, por exemplo, alguém que vai se aposentar, ou o aniversário e tal, e conto para os colaboradores. E aí é muito bonito, porque gera orgulho de pertencimento. As pessoas se orgulham de fazerem parte da história daquela empresa.
E elas entendem que cada um ali é precioso. Porque se mudar, né, a pessoa é como banda, né? A banda vai funcionar tendo, sei lá, um baterista, um guitarrista, um vocalista, enfim, né? Depende da configuração da banda. Se trocar, vai funcionar também. Mas o cara vai fazer um solo diferente, né? Ele vai cantar com um timbre diferente. Não é a mesma coisa, é outra banda, né? No teatro também é assim, muda os atores, a gente vai conseguir fazer a peça, cada um vai fazer os personagens ali, mas é outro elenco. Tem ali um que fazia uma piadinha em tal coisa, em tal momento, fazia uma movimentação e tal, conseguia pegar o outro no colo que não consegue mais, não cabe mais no figurino, ou cabe, mas não parece mais o mesmo personagem. É um ator bom igual, é um músico bom igual, mas não é igual, né? Aquele igual que não é igual. E a mesma... essência, como é que fala? O caldo não tá grosso. A técnica pode ser a mesma qualidade técnica, mas a essência é diferente. Né? Você já deve ter trabalhado com pessoas que era, puxa, com isso aqui é tão legal trabalhar, aí muda e fala, não dá vontade de ir lá. Né? Acontece isso, e não é nem que a pessoa é ruim ou é bom, é só porque não deu a liga. E na empresa é a mesma coisa. Assim, a gente tem que valorizar quem está ali. E se tem alguma questão, trabalhar essa questão para que melhore. Porque é muito caro você perder um talento numa banda, numa peça de teatro, em companhia de dança ou numa empresa. É mais fácil melhorar o que já está ali do que pegar um novo. Só que as empresas muitas vezes não pensam assim. Descarta uma pessoa e faz todo o processo seletivo de novo para pegar alguém novo que tem que aprender tudo de novo. E tempo é dinheiro, né? Então, quando a gente valoriza quem está ali, valoriza a história da pessoa e a história da pessoa com a empresa, a pessoa se sente valorizada. Você me fez pensar numa questão, até ir para a empresa. Informação e história são é a mesma coisa? Storytelling e oratória é a mesma coisa ou tem diferença? Boa pergunta. Vamos lá. Informação e história são coisas diferentes. Informação geralmente são fatos. A história, como você vai contar esses fatos? É muito fácil da gente perceber quando a gente olha um site da empresa. Foi fundado no ano tal, tem uma filial no ano tal, não sei o que, não sei o que lá. Quando você lê um texto como esse, é interessante? Não, só tem informação, é nua e crua. Exatamente. Agora, você tem uma história ali, fulano de tal, teve, que estava com uma ideia tal, quis fazer isso para resolver o problema tal, mas aí aconteceu isso e tal. Você se interessa, porque você quer saber qual é o próximo capítulo. Né? Então, chama atenção, mesmo que seja uma história curta, pode ser 4 linhas ali. Agora, se é só informação, você fica, já li isso em algum lugar. Sua, né? Você só, isso aqui não, né? Ou é legal, mas, nossa, eles são antigos, nossa, quanto tempo, faz aquela coisa de, vamos supor, sei lá, a empresa tem 50 anos de história, beleza. Outra coisa é, há 50 anos atrás, fulano veio aqui e colocou o primeiro tijolo, né? Exato. Aí você, putz, nossa, como é que foi penoso, hoje que legal que tá isso aqui. Tem algumas pessoas estudando ao redor do mundo sobre exatamente essa pergunta que você fez, né? Da diferença de informação e narrativa, né? Informação e história. Tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas a gente pode... Eu tô com o livro dele aí, inclusive. Acho que tá no carro. É um filósofo que a gente pode procurar no Google o nome dele. Ele escreveu um livro que é sobre a sociedade do cansaço. Um cara da Coreia do Sul, é bem famoso. E eu tô lendo um livro dele que é sobre narrativa. E ele fala que a gente está vivendo um tempo de abundância de informação e poucas narrativas. E esse livro é de quando? Esse livro, não sei quando foi lançado, mas ele se baseia em alguns estudos recentes e estudos como, por exemplo, do Walter Benjamin, que foi feito antes do Instagram, por exemplo, sabe? Foi feito lá atrás e tal, acho que ele já morreu já faz um tempo. E ele fala que, ele estava falando na época que o jornal tinha muita informação. Imagina, o jornal. Hoje em dia tem muito mais. Então a gente entra no Instagram, fica lá 20 minutos, né? Eu fico muito mais de 20 minutos, mas vamos pensar em 20 minutos. Em 20 minutos você assiste um monte de vídeo de 15 segundos. É legal, são divertidos. Aí você termina de assistir aquilo, alguém te pergunta, o que você viu de interessante? Você consegue lembrar? É muito difícil. Tem que pensar, não, pera, eu vi um vídeo de cachorrinho, eu vi um vídeo de alguém que falava tal coisa e tal. Não é assim, tipo, nossa, eu vi uma coisa muito legal. Porque é muito rápido, são informações e não tem narrativa, não tem história. E a história conecta, a história faz a gente lembrar.
Então, na empresa também tem isso, de você vai mostrar numa reunião com dados. Eu vou fazer um relatório de como foi o semestre. Aí você coloca lá uns gráficos e tal. Ninguém se interessa. Agora, se você conta a história, olha, a gente começou, né? Por exemplo, tem um trabalho que eu fiz pro Itaú, que era assim, eles tinham... Isso eu posso contar porque, né, tá já divulgado. Eles tinham... Quem me contratou foi a área de seguro de vida. Eles iam fazer uma convenção de vendas e tinham que contar o case, eles estavam concorrendo, melhor case e melhor maneira de contar. E aí a equipe que me contratou ganhou de melhor maneira de contar. Eles tinham a conta de uma empresa grande, que era... não sei se eu posso falar os nomes aqui, mas enfim. Eles tinham a conta da... não vou falar o nome, porque, né, ou uma montadora de veículos, e eles tinham 4.000 clientes, 4.000 vidas, né? O produto era seguro de vida. E eles tinham muito tempo essa conta. E eles perderam a conta. E aí, imagina, 4.000 clientes saindo de um dia para o outro da sua empresa. É um prejuízo muito grande. E aí eles fizeram uma estratégia para recuperar essa conta. Então, esses eram os fatos. Mas como que foi feito isso, né? E aí eu escrevi uma história lúdica, que era a história de um jardineiro que tinha um jardim, que era muito bonito, muito premiado, todo mundo elogiava. Só que aí ele percebeu que não precisava regar todo dia. Porque, enfim, cai chuva, né? Então molha e tal. Os passarinhos já fazem ali planta semente e tal. Aí ele começou a deixar um pouco de lado. Gostava do jardim, cuidava, mas não cuidava tanto. Já estava ali, já estava posto, né? E aí as flores começaram a morrer. E aí ele teve que fazer uma estratégia para fazer essas flores voltarem a ser bonitas e ele ganhar de novo o concurso, né, de jardim mais bonito. E aí, né, apresentei, escrevi o texto, né, claro que não era só esse tamanho, né, um texto mais comprido, com música, então a gente cantou junto com as pessoas ali, várias músicas de cantigas de rodas de flores, então vocês imaginam as pessoas lá de 30, 40, 50 anos, cantando, felizes da vida, tipo, Cravo brigou com a rosa e tal, né, Alecrim Dourado, porque quando eu conto histórias na empresa, né, eu não faço de maneira infantil, mas eu faço com que aquele dia seja um dia alegre, um dia diferente. E as pessoas no começo ficam assim, tipo, nossa, quem é essa menina? Ela vai fazer eu cantar? Então, não chamam ninguém pro palco, mas da onde eles estão, eles participam juntos. Então, é importante também essa coletividade. E aí eles cantaram junto com a gente, tá? Não sei o que, eu e músico, né, que foi comigo. E eles ganharam a melhor forma de apresentar. Por quê? Porque todos foram envolvidos na história. E aí, no final, eu falo, então, esse jardineiro, né, foi a equipe e tal, né, e faz um link com a história original, né, para não ficar só uma coisa solta, né? E por que eu tô contando isso? Porque, para voltar no diferença de informação e história, a história faz com que a gente guarde a mensagem. Se eles tivessem apresentado um gráfico, só, a gente tinha 4.000 clientes, depois foi para tanto, não sei o quê. É importante, mas não ia marcar. E oratória e storytelling é contar a história. A oratória é a maneira que você vai contar, né? É a maneira que você emite a voz. Então, tem gente que aprende oratória, então é a maneira de falar em público, né? Não necessariamente... É a técnica. É a técnica. O storytelling também é uma técnica. As duas coisas associadas são muito boas, mas são coisas diferentes que se conversam entre si. Então, um bom contador de histórias, ele faz um bom storytelling, ele tem uma boa oratória. Mas não necessariamente quem tem uma boa oratória é um bom contador de histórias. Um exemplo, o radialista ou um mestre de cerimônias de eventos. Geralmente ele tem uma boa oratória, tem uma voz impostada, ele fala bem, articula bem as palavras, mas não necessariamente ele está contando uma história. Normalmente ele está ali, tem uma voz bonita. Se ele está passando emoção, se ele está construindo bem a história, aí é o storytelling. E tem um perigo de quem tem uma voz muito bonita, que é de se apaixonar pela própria voz. Como é mesmo? Existe essa possibilidade? É muito comum, porque... O Zé Bonitinho, tipo assim, né? Um tostão da minha voz. Tipo, aí você falando, e aí você fica se apaixonado. É muito louco isso. Mas o Zé Bonitinho era já... Ele era um garanhão, né? Que seja, mas ele vinha da voz, né? Da história, né? Eu vou te dar um tostão da minha voz. E é um risco que todos nós corremos, assim. Todos nós, que eu digo, profissionais da voz, né? Então, assim, o cantor, o professor, o ator, o contador de histórias, o palestrante, todos os profissionais da voz precisam cuidar da voz, né? E quando a gente se apaixona pela nossa voz, o importante para a pessoa que passa por isso é a voz e não a mensagem. Então é aquela pessoa que tá ali falando, mas você fica assim, tá, o que a pessoa tá falando? Porque ele quer estar no centro das atenções. Não importa. Ele só se importa com entonação, com um negócio, mas não se preocupa com a história, é isso?
Não se preocupa com a história e nem com a Difícil, mensagem. porque ele vai perceber isso, que eu estou apaixonado pela minha voz. Ele não vai perceber. É uma coisa Então. que é uma autocrítica que a pessoa tem que ter o tempo todo, né? E assim, não é difícil cair nisso. Eu já caí nisso algumas vezes, porque não é que, assim, estou apaixonado pela voz, mas é uma paixão pela voz, uma paixão pelo palco, de estar ali, as pessoas olhando pra você, quando na verdade você podia falar em pouco tempo o que você fala. Igual aqui, Entendi. eu tô me prolongando, né? Não, mas aqui é pra isso. Porque vocês já perceberam que quem pega o microfone não larga? Dificilmente. É dificilmente. Porque, primeiro, Só entrega assim, né? E fala e volta pra... primeiro que existe uma responsabilidade, né? Você pega o microfone, ai meu Deus, o que eu vou falar? Aí você fica, não sei o que eu vou falar. Aí você começa a falar, você começa a gostar. Opa, gostei disso aqui. Aí você fica repetindo a mesma coisa, né? Isso é muito comum, né? E aí pode cair nessa coisa do apaixonar pela voz, ou pode cair no nervosismo. Tá repetindo a mensagem só porque não sabe o que vai falar. Na verdade, a importância mesmo é você se preocupar com a história. Que o resto vem. Se você sabe o que você vai falar, né, a mensagem, e no caso for uma história, Né? tem começo, meio e fim. Então, você sabe aonde você quer chegar. Você pode diminuir, né, a história conforme o tempo, ou aumentar conforme o tempo. Eu tive um professor de contação de histórias, que ele é um griot. O que é um griot? Né? Um griot é um contador de histórias, geralmente africano, que eles entendem a narração de histórias como algo que não é só contar histórias, é algo de um ritual, tal. Então é a pessoa que vai ser o aconselhador lá da aldeia, né? Enfim, tem várias questões envolvidas. Mas ele se chamava Hassani Koyaté. Ele é de um país que se chama Burkina Faso, ali no noroeste da África. E é um cara muito incrível, assim. Ele coordena um festival de narração de histórias ali no Burkina Faso e na França. É um ator bem conhecido lá. E ele dizia que a história... A gente enxerga uma história como 2 cavalos. Um cavalo é o cavalo dos fatos, ou seja, da informação. Então, vamos pensar numa história que todo mundo conhece. Sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Então, quais são os fatos do Chapeuzinho Vermelho? A mãe pede para ela levar uma cestinha para a avó que tá doente. Aí, depois ela anda pela floresta, encontra com o lobo come a vovó, come ela, e aí o final tem vários finais, dentro da versão. Mas tem o final que tem o caçador, abre a barriga, tem o outro que a Chapeuzinho coloca pedras na barriga do lobo, enfim, né? Tem outras versões. Mas esses são os fatos. Então, esse é o cavalo, fatos. Só que se a gente contar só fatos, a história fica chata. Porque, tipo, você vai contar ela em 1 minuto e já esqueci. Tem outro cavalo que é o cavalo do floreio da história. Que é como você vai contar. Então, era uma menina que usava um chapeuzinho vermelho, que gostava de cantar, que ela encontrou com uma flor, ela canta pro passarinho. Aí vem o lobo é feroz, ele tem um pelo comprido, os detalhes. Mas também se esse cavalo andar muito rápido, ele for muito presente, vai ficar chato também, porque muito detalhe muito até chegar. Detalhe, você fica, e aí? O que vai acontecer nessa história? Então, os 2 cavalos têm que andar juntos. O dos fatos e dos detalhes, né? E isso é uma coisa que a professora, por exemplo, erra muito. Porque fica nesse aqui do floreio. Era uma vez uma casa amarela que tinha uma florzinha, não sei o quê. E tudo com inha, né? Tipo, porque o professor tem muito disso, assim. Não precisa. Conta o que é mesmo, não precisa ficar no diminutivo e vai. E o pessoal que é de empresa fica dos fatos, né? As 2 coisas são importantes, mas se forem separadas, ficam chatas. Entendi. Realmente é. Gente, vocês estão acompanhando essa coisa maravilhosa, porque assim, a gente contou tudo isso, mas a real é que é o seguinte, a história salva vidas, né? A história entretém, e a história faz imaginar, né? E a informação também é importante, porque sem informações não tem história, né? E a gente deu vários exemplos aqui de que realmente a história é algo que é essencial para tudo. Porque assim, eu sou médico, né? Então, fulano, sua mãe morreu, né? Outra coisa é, nós fizemos de tudo, o procedimento foi esse, né? Então, assim, ela não morreu, ela resistiu muito tempo, a gente fez o máximo. Então, assim, existe, né? Já muda toda essa questão. Você, qual a sua formação? Suas formações, né? Bom, eu comecei a fazer teatro com 12 anos, né? Então eu fazia teatro amador, depois fui fazer um curso técnico e vários outros cursos, então eu sou atriz.
sou publicitária. E aí depois eu fiz 2 pós-graduações. Uma pós-graduação na arte de contar histórias, na Casa Tombada, e uma pós-graduação em livros para crianças e jovens no Instituto Vera Cruz. E estou fazendo uma terceira agora na FAAP de Storytelling e Escrita Criativa para Negócios. E além disso também fiz o que eu falei na SPM de Storytelling, mas aí era um curso mais curto. E vários outros cursos de escrita, de literatura, voz, dança, enfim, várias outras coisas que são cursos livres. E você tem noção de quantos livros você já leu? Não, mas outro dia eu fiz uma conta de quantas editoras eu já trabalhei. Porque eu fiz muita contação de histórias sob encomenda. Então a editora me contratava, tinha uma história pronta, de um livro, a gente vai lançar tal livro. Aí eu preparava a história de uma maneira que, que a história no livro é de uma forma. Contada é outra. É outra. Você tem que colocar tudo dentro. Tem que colocar tudo dentro. Marketing. Eu tenho que respeitar a essência da história, mas eu posso mudar a forma de contar, Posso mudar, inclusive, algumas palavras, desde que eu não desrespeite a história. Então, eu costumo colocar muita música, eu uso alguns objetos lúdicos, Depende muito da história. Eu contei 33 editoras. Que agora eu tenho mais. Enfim, 33 editoras. Se eu tiver contado 10 livros de cada editora, já são 330 livros. Mas eu contei mais do que isso. Só para a Brinkbook, que foi para quem eu gravei a gente teve um programa no YouTube com várias histórias. Eu gravei quase 50 livros para eles, assim, sabe? Então, é um pouco difícil de contar quantos livros eu já contei, fora os que eu inventei, Porque durante um bom tempo, eu escrevia histórias sob encomenda, ainda faço isso, mas durante um bom tempo eu escrevi histórias de temas que eu não achava. Então, eu trabalhei para uma editora que os livros não eram de histórias, eram livros de atividades. E aí eu, por exemplo, uma aula para pintar uma borboleta e tal, aí eu contava histórias. Eu fiquei 5 anos contando histórias na Livraria Cultura, todo sábado. Sendo que 3 desses 5 anos foi para essa editora, que era a Editora Nobel, que alguns livros tinham histórias, outros não tinham. E eu, eu vou contar um livro de borboleta. Eu tenho que ter uma história de borboleta. Aí eu pesquisava outros livros, e se eu não achasse nenhum que eu gostasse de contar, eu escrevia uma história para isso. Então foi um exercício muito interessante, assim. E foi um pouco assim que nasceram esses livros, Que maravilhosos, e a gente vai contar sobre ele. Cada um deles. A história de cada um. Porque já tem como comprar, Tem como. Já foi lançado recentemente, E vocês vão poder encontrar, nós vamos colocar todos os endereços aqui, porque eu já encomendei meus 2. Já tá aqui. Você, então, da formação e a gente coloquei como se fosse um plano de voo, Qual é o seu plano de voo que você já leu? E você já se apresentou, já fez storytelling, já contou as histórias em quais empresas? Legal. Bom, eu conto há bastante tempo, Conto há 17 anos. E histórias para crianças. E histórias de empresas eu conto um pouco menos. Deve ter uns 13 anos, mais ou menos. Eu já contei, é um pouco difícil lembrar, mas eu já contei para essas 33 editoras, diversas escolas, e contei para o Itaú, para a Natura, para Bradesco, Santander, Banco Safra, enfim, várias empresas, Bradesco, Consul. Eu fiz muito assim, de empresa, eu conto tanto para os filhos dos funcionários, quanto para os funcionários, Aí para os filhos, geralmente, eu conto histórias do meu repertório, ou histórias sobre encomenda deles, e para os funcionários, sempre esse esquema de histórias personalizadas, Para a Natura, por exemplo, foi bem interessante, assim, eles têm um livrinho com os produtos. E no final tem alguns produtos que a venda deles ajuda projetos de leitura no Brasil e no Uruguai. Só que as próprias consultoras não sabiam disso, porque não era muito divulgado. E o projeto tem 20 anos. Cara. Ajuda 2 milhões de crianças no Brasil e no Uruguai a aprender a ler. E assim, um projeto maravilhoso e não era muito divulgado. Aí, quando eles fizeram 20 anos do projeto, eles me chamaram para escrever uma história sobre o projeto e contar para o público em geral e também para as consultoras. E aí foi muito gratificante de fazer, porque nem sempre as consultoras ofereciam aqueles produtos porque elas não recebiam, ou recebiam menos porcentagem, porque como era uma coisa beneficente e tal. E são produtos assim, A Natura vende cosméticos, e tal, e eram produtos tipo a caneca, caderno, eram produtos diferentes. E a partir do momento que a gente contou, olha, se você vende aí, você está ajudando o projeto, passou a vender mais.
Então, a importância da gente entender o que a gente está fazendo, né? De comunicar para o funcionário, olha, isso aqui não é só um produto X, está ajudando outras pessoas, né? Aí eu contei a história do Colégio São Luís. Na época, o colégio estava fazendo 150 anos. É muito. Tipo, é um dos colégios mais antigos do Brasil. E a história do colégio conversava com a história do país. É incrível, assim, Dom Pedro II visitou a escola. Quando a escola era em Itu, visitou e conversou com alguns alunos, assim, sabatinou, sabe? Perguntou algumas coisas, assim. E a gente falou, nossa, que incrível trabalhar no colégio. Já mudou, Pedro, só isso pra mim já mudou tudo. O futebol, a gente, né, tem o conhecimento que veio por Charles Miller, mas veio também pelo colégio, porque na viagem que Charles Miller foi lá e conheceu a bola de futebol, estavam professores do colégio, que eram padres. E eles trouxeram a bola para o colégio. Então, assim, é uma coisa que você fala, nossa, que incrível isso, né? E aí eu contei a história do colégio, e o personagem principal é um colégio de padres, né, jesuítas e tal. Então, para essa história, eu também usei a metáfora do jardineiro, mas de maneira diferente. Era um jardineiro que ele viajou pelo mundo semeando sementes de conhecimento e de fé, né? Que foi o que Santo Agostinho fez, né? Ele foi abrindo escolas em vários lugares do mundo para semear conhecimento e fé, porque ele queria, né, expandir a fé católica. E contei várias coisas que aconteceram no colégio. Então, o colégio foi fundado em Itu, aí deu uma epidemia de febre amarela, eles vieram para São Paulo e tal. Enfim, contei várias coisas e no final, os funcionários vieram falar comigo, agradecer, e eu nunca vou esquecer a cena de uma pessoa que era meio que um faz-tudo da escola. Ele era jardineiro, ele era pintor, ele consertava as coisas. E ele não só vestiu a camisa daquela empresa, assim, ele era a empresa mesmo, sabe? Porque ele falou assim, eu sou o personagem, eu sou esse jardineiro da escola, né, da história. Aí eu falei, né? Quanto tempo você tá aqui? Eu imaginando que ele tava lá 20 anos, né? Porque ele foi me contando com brilho nos olhos o que ele amava aquela escola que ele trabalhava. Aí, quanto tempo você tá aqui? Ele, 2 anos. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, em 2 anos, ele já tinha toda essa paixão. E assim, claro, essa paixão estava dentro dele, mas foi, talvez, despertada também pela história, porque ele se identificou com o personagem, né? E isso é uma coisa que a história tem esse poder, né? De conectar as pessoas. Mas eu esqueci que você perguntou. Não, foi isso, você respondeu perfeitamente. A gente perguntar agora também sobre os programas que você fez, que também é voltado para contação de histórias, e é para um público que agora já é pela TV, né? Quais foram os programas que você fez? Eu fiz uma participação no Quintal da Cultura, que é um programa da TV Cultura que eu amo. Maravilhoso. E eles chamavam alguns contadores de histórias para ir lá, e aí eu tenho muito orgulho de falar isso, eu acho que eu posso falar aqui, que o produtor lá me contou que eu fui uma das poucas contadoras de histórias que eles chamaram várias vezes. Depois já até chamaram, mas naquele momento, porque eles não queriam repetir, eles queriam dar oportunidade para várias pessoas, mas eles tinham gostado muito do meu trabalho, então me chamaram várias vezes, e o meu orgulho maior não foi nem esse, foi deles terem confiado em mim para indicar outras pessoas. Então eu indiquei muitos contadores de histórias, assim, tipo, sei lá, uns 20, 30 que alguns não conseguiram agendar, mas foram indicados para mim. E as pessoas até hoje me agradecem, porque ir na TV, que é legal? Você tem um vídeo bom para divulgar o seu trabalho. Então as pessoas até hoje falam, nossa, eu vendo muito meu trabalho pelo vídeo. Assim, não tô querendo pegar o mérito disso, não. Assim, a pessoa é boa, conta histórias, mas eu consegui indicar. E eu gosto muito disso, porque eu acho que o trabalho do artista é muito solitário. E às vezes as pessoas ficam disputando entre si. Ai, não vou passar o contato do Sesc, porque só eu que posso fechar lá. Não vou passar o contato do Sesc, não vou dizer quanto eu cobro, porque X ou Y. Eu acho que é o contrário, a gente tem que se ajudar. Porque se a gente não se ajudar, a gente não cresce. Se a gente não fala quanto a gente cobra, talvez a gente esteja cobrando muito menos. Né? Tá tendo, por exemplo, a oportunidade de ganhar mais e colocando o mercado lá embaixo. E se a gente cobra muito alto, às vezes não tá fechando e não sabe por quê. Acha que, ninguém gosta do meu trabalho. Não, você tá cobrando muito caro, não vai fechar. Né? Eu, por exemplo, tenho valores para cada tipo de trabalho, porque a editora, por exemplo, não dá para cobrar para a editora a mesma coisa que eu cobro para uma empresa, apesar que é uma empresa também, mas eu sei que eles têm menos verba. Né? E é o tipo da coisa que você só sabe conversando com quem faz o tipo de trabalho que você faz, né?
Mesmo com música, A editora divulga mais também, joga para mais pessoas, empresa é só aquilo. Também tem isso, né? Depende da empresa, depende da editora, mas tem essas questões. E por isso que eu indiquei um monte de gente, assim como outras pessoas também já me indicaram para outras coisas, né? Às vezes não é a mesma pessoa, você indica para tal, mas você recebe daqui, né? E tá tudo bem, é o universo ali recompensando de alguma forma, né? Você não faz para receber de volta, mas você acaba recebendo, então isso é muito bacana. Mas eu contei no Quintal da Cultura, da TV Cultura, contei no programa da Eliana. Que maravilhoso. Aí o programa da Eliana, eu celebrei um casamento lá, contando a história de amor do casal. E aí é uma história divertidíssima, porque eles tinham me chamado para um casamento mais formal, que eu fiz isso há muitos anos atrás, mas eu era outra pessoa, assim, eu ia de terninho preto, assim, sabe? Eu nem divulgo esse vídeo. E aí eles falaram, ó, a gente tem um outro que é uma coisa meio maluca, vê se você topa. Era um cara que eles tinham um quadro, antigamente, não sei se ainda tem, disputava o melhor vídeo do ano. Tem esses vídeos que viralizam e tal. E era um cara que, talvez vocês tenham ouvido essa história, que ele tinha uma moto, aliás, ele não tinha moto, ele comprou a moto sem saber dirigir, pra fazer um personagem que era um Homem de Ferro. Então ele chegava no aniversário, vestido de Homem de Ferro, a moto ali vermelha e tal, e fazia a apresentação pras crianças. Só que ele não sabia dirigir a moto. E aí ele chegou no aniversário e a moto caiu. Pois é, vocês viram esse vídeo? Viralizou. E ele foi chamado para ir pro programa para disputar o melhor vídeo do mês, né? E ele não ganhou. Mas ele era tão carismático que ele pediu a namorada dele em casamento no programa. E aí a Eliana amou, a produção amou e tal. E ele foi chamado para voltar no final do ano, tipo uma repescagem, sabe? Olha, vai disputar de novo, porque você fez muito sucesso e tal. Só que era toda uma combinação. Ele ia fazer o casamento, eles fizeram o casamento dele no programa, sem que ele e a noiva soubessem. A noiva, inclusive, ele era o Homem de Ferro, ela era a Mulher de Ferro. Eu acho que não existe, mas eles criaram, né? E aí todos os convidados estavam de personagens, de heróis. A Eliana tava de She-Ra e eu tava de Mulher Maravilha. Que legal. E foi muito legal, porque fizeram um casamento ali de surpresa pra eles, né? E aí eu contei rapidamente a história, só que era TV, né? Então, normalmente eu contei meia hora no casamento, ali eu contei em 2 minutos. Mas foi muito legal. Esse episódio passou dia 31 de dezembro. Você teve que criar essa história e em quanto tempo você teve? Eu tive poucos minutos, porque normalmente eu entrevisto os casais, entrevisto os amigos. E ali, não, a produção me mandou, olha, eles conhecendo tal coisa e tal, eu tive que... é desse jeito aí, tem 2 minutos pra apresentar. E sendo que, na verdade, eles vão até cortar, né? Ficou no ar, acho que foi menos tempo que vai pro ar. Porque TV, né? TV, muito rápido. às vezes 30 segundos. E o que eu achei mais incrível é que, assim, passou no Réveillon, eu tava viajando, né? Foi gravado. E eu não assisti. E eu fiquei, puxa, eu queria ter assistido, né? Não assisti e tal. E aí eu fui viajar pro Réveillon com a Gangstur. Legal, maravilhoso. Nossa, Felipe. O Cabelo e o Marquinhos. Já fazendo propaganda aqui da Gangstur, gente. Pesquise. Gangstur é uma galera que é tipo uma agência de viagens, né? Mais artística. Mais artística. Né? Mais... Eles se chamam de, acho que é Ecomúsico Turismo. Isso, é maravilhoso. Que viajam para lugares de natureza, aí vão os músicos, é bem legal, reservam pousadas, hotéis, enfim, casas, e avião ou ônibus, vai todo mundo junto. E eu já fiz viagens maravilhosas com eles, né? E a gente foi para Alter do Chão, no Pará. E aí eu tô lá na floresta, e eu conheci uma menina, e lá tem televisão. E tem internet, porque a internet paga bem na floresta, não sei como. E a menina falou, eu tô te reconhecendo. Você tava no programa da Eliana ontem? Sério, a menina na floresta assistiu. Eu não assisti, mas ela... Que demais. Eu achei incrível, porque assim, TV aberta, né? SBT, chega em todos os lugares. E aí eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Às vezes a gente acha que não vai chegar em um lugar, as pessoas não vão ver. Tipo, nossa, eu vou lá vestida de Mulher Maravilha, né? Que mico. Mas foi tão legal, sabe? Foi divertido e chegou, assim... Não fechei mais casamento por conta disso, mas... divulgou ali meu nome, divertiu alguém, sabe? Então isso foi muito legal. E aí eu fui... tem outras emissoras também, que eu não tô lembrando agora, mas quando eu contei histórias em outros festivais na América Latina. Então eu fui pro Peru, pra Colômbia, pra Argentina, e lá também fiz entrevistas em programas lá, mas aqui no Brasil foi TV Cultura, SBT, Globo também, mas aí foi entrevistas pequenas, né? Tipo SPTV, MGTV, né? E fiz um programa recentemente também, que é na TV aberta, TV Família, Brasil alguma coisa assim. Desculpa, esqueci.
E falar assim, justamente isso, onde o pessoal consegue ver. Tem no YouTube, né? Algumas coisas estão no meu canal, outras não estão. Foi bom até você falar para eu subir. Mas tem, assim, eu tenho o meu canal no YouTube, tem meu nome, Marina Bastos Histórias, na Instagram a mesma coisa, Marina Bastos Histórias. Aí tem lá, por exemplo, os trechos do TED, tem os vídeos da TV Cultura estão lá. Esses outros, alguns estão, outros não, mas aqui alguns estão lá para baixo, né? Então tem que meio que botar Marina Bastos entrevista e vai achar. Então, isso que eu queria colocar. Então, siga a Marina Bastos no YouTube, que vocês vão ter esses trechos ou íntegra também de alguns programas que ela participou na contação de história. Muito legal, incrível. Entre lá para vocês verem. E no Instagram também tem outras coisas que você não falou aqui, mas eu vou falar, que ela indica livros também. Ela faz contação de histórias lá. Inclusive dá para passar para seus filhos, é maravilhoso. E tem lá, né? Você faz indicação de livros também, você faz a contação de história. Como é que é seu Instagram lá pra galera conhecer? Sim, Marina Bastos Histórias, né? Tem indicação de livros, tem quando eu faço algumas lives contando histórias, tem vídeos de contação de histórias que estão, né, no YouTube e estão lá também. Tem algumas coisas aleatórias, né? Eu dançando forró, por exemplo. E a minha paixão, né? Ela também é forrozeira. Forrozeira. E forrozeira quase raiz, que eu comecei lá nos anos 90. Maravilhoso. E adoro, sou apaixonada por forró. Eu levo a palavra do forró pra onde eu vou. Assim. Que legal. Olha, nós temos uma contadora de histórias do forró. Eu ainda não contei a história do forró, mas... Olha, seria incrível. Eu quero fazer isso, assim. Outro dia eu vi tem um grupo que conta histórias de forró pra criança. Esqueci o nome deles, assim, mas é um garoto... Band Régia. Band Régia, isso, maravilhoso. Beijo pra Kelly. Também não vou lembrar o nome de todos, mas um beijo pra vocês são incríveis também. É que eu sou muito ruim de nome, gente, desculpa. Ela virá. Chama eles têm um projeto lindo pra criança. Sim. E eles contaram no Teatro Municipal. É maravilhoso. Incrível. Eles são incríveis. Maravilhoso. E do Instagram, o meu Instagram, na pandemia, aconteceu um negócio muito maluco. Eu comecei a fazer live todo dia pras crianças, pra incentivar as pessoas a ficarem em casa. Né? E aí viralizou. Tipo, eu ganhei 35 mil seguidores em uma semana. Foi tipo, eu acordava, tinha 5 mil a mais. Foi incrível, mas assustador também, porque eu não criava conteúdo assim todo dia, né? Eu fiquei, ai, meu Deus, eu tenho que receber essa galera e tal. Mas foi legal, porque eu consegui fechar. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar, né? Bom, todos nós, né? E, na verdade, mais de 6 meses, mas os 6 meses era tipo de trabalhos cancelados, assim, né? Ai, meu Deus. E aí eu comecei a fazer algumas coisas online, né? Então me contrataram para fazer algumas lives, alguns vídeos gravados. Aí fiz umas coisas bacanas, tipo para Danoninho, para Samsung, né? Algumas coisas. E você perguntou de emissoras, agora eu tô lembrando, eu participei do Metrópolis também na TV Cultura, dei entrevista pra Vejinha, umas coisas assim. Tipo, a Vejinha ligando lá em casa, nós somos da Veja, queríamos entrevistar a Marina Bastos, trote, né? Cara, que demais. Como assim, né? Mas saiu lá minha fotinho e tal, Estadão, enfim, vários lugares, porque eles queriam conversar justamente sobre as lives, né? Esse movimento que eu e outros contadores de histórias fizemos juntas de fazer essa ideia de contar histórias em casa, né? Porque era uma ideia de as pessoas ficarem juntas assistindo e trabalhar um pouco a criatividade, a imaginação. E aí foi lindo, assim, até hoje eu recebo mensagem das pessoas agradecendo que durante o tempo ali da live e um pouco depois, né, as pessoas podiam pensar em outra coisa, né? Não estavam só com medo do vírus e tudo mais. E as mães recontavam as histórias que a gente contava, compravam os livros que a gente indicava. Isso é incrível, isso falando. Olha que feito que vocês fizeram. E de graça, né? A gente não ganhou um tostão nisso, assim. Ganhou, assim, né? Tipo, com algumas marcas que contrataram a gente depois porque viram, né? Isso é muito interessante também de pensar que eu, naquele momento, eu tô falando de mim, mas eu sei que outras pessoas também fizeram isso, né? Você mesmo também fez alguns projetos e tal. Eu entendi a função do artista, né? Se a gente voltar lá no começo, falar sobre saúde mental, né? Sobre saúde em geral, o que eu com as ferramentas que eu tinha, podia fazer? Eu não era médica, não podia ir lá para a linha de frente, eu não trabalhava com comida, né? Eu nem sei cozinhar bem, então não podia fazer comida para as pessoas. Não sabia costurar, podia fazer máscara. O que eu podia fazer, né? Porque era isso, né? Tinha profissões que eram muito importantes, mas outras, tipo,
esperando abrir para poder ter evento de volta. E aí, rapidamente a gente teve essa ideia de, não, pera, vamos usar o que a gente sabe fazer, que é contar histórias, né, que é ali entreter as pessoas, para que, pelo menos durante aquela meia horinha, ela possa ter sonhar, possa pensar em outra coisa. E a gente não tinha ideia de como isso ia reverberar. Fizeram uma listinha com a agenda de lives. Na época, nós éramos 6, né? Era eu, a Camila Genaro, Fafa Conta, Carol Levi, Mari Biggio e a Emília Nunes, que é a mãe que lê. E a gente combinou os horários para que não ficasse no mesmo horário e a gente pudesse divulgar uma outra. Depois surgiram outras pessoas, né? Legal. Mas no começo começou com essas 6. E essa listinha viralizou em grupos de mães, grupos de pais. Então, assim, até pessoas famosas indicaram. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que incrível, né? Quando a gente doa nosso tempo, algo que a gente sabe fazer ali, nosso conhecimento, sem pensar no que pode acontecer lá na frente, às vezes dá certo, né? Pode dar muito errado também, a gente perder tempo, né? O meu canal, por exemplo, eu coloco lá e tem pouca visualização, mas uma pessoa que assiste já melhorou o dia dela. Com certeza. Então, não importa o número de pessoas que vai ser atingido. Um show, eu vou fazer um show para 50 pessoas, enquanto meu amigo faz para 5 mil. Poxa, é triste, é chato? É chato, a gente vai ganhar menos dinheiro. Mas, por outro lado, dentro daquelas 50 pessoas, pode ter alguém que está com uma doença terminal, por exemplo. Ou que está desempregado e está pensando em acabar com a própria vida. E aí você dá uma esperança ali para a pessoa. Que já valeu muito, porque a vida vale mais que qualquer coisa. Exatamente. Então, eu acho que é difícil, assim, ser artista, especialmente no Brasil, é muito difícil, né? Você sabe disso muito bem. Mas eu acho que a gente, de certa forma, tem uma missão ali, né? Uma função social mesmo, de pensar que estamos ajudando o outro. Claro, isso não significa que a gente vai fazer o trabalho de graça. Isso é importante falar, porque tem muita gente que pede, você pode fazer para divulgar, em troca de divulgação. Cara, em divulgação a gente já tem nosso Instagram. Sim. Tipo, tem lá o canal no o trabalho que requer também concentração, estudo. Muitas horas de estudo. Eu conto histórias há 17 anos, mas são 17 anos estudando, fazendo muitos cursos, lendo. Hoje em dia eu dou aulas com contação de histórias, mas eu continuo fazendo aula. Porque, né, é igual quando você toca. Se você parar de tocar, você vai esquecer como toca? Não, mas talvez você toque pior, porque o músculo vai ficar... vai agilidade, várias coisas. Eu quero, falando nisso na sociedade, aí tem uma coisa muito incrível ainda, que além disso tudo, ela escreveu 2 livros. E agora, atenção total, porque eu estou ansioso, porque quando ela lançou, a gente já escutou toda... Parece que tem... eu não quero contextualizar pra vocês, que vocês estão aqui com a gente, mas é o seguinte, eu tô emocionado, porque é o seguinte, já acompanho ela há muito tempo, conheci ela também no forró, né, fiquei muito fã, desde quando eu conheci ela, vi a história dela, fiquei muito fã, e... vocês estão conhecendo a história dela que eu estou conhecendo mais agora também. Então, assim, para mim tudo se encaixa, né? Como a pessoa ama o que faz, se especializou e disseminou tudo isso. Para mim mudou completamente a concepção também dos livros e da contação de história. Hoje eu aprendi muito mais com você. E a gente tem aqui 2 crias, né? Maravilhoso. Você quer começar por qual? Eu quero... Dino. Então vamos começar por Dino Samuel. Bom, qual foi essa história? Dino Samuel. O Dino Samuel, vou contar a história antes da história. Tá. Ele surgiu há 9 anos atrás. Olha como as coisas demoram. Eu fui contar histórias no aniversário de um menino chamado Samuel, cujo tema da festa era dinossauro. E eu tinha apenas uma história do meu repertório que falava de dinossauro. E a mãe falou, tudo bem, pode ser, né? Normalmente eu conto 2 histórias. E aí eu falei, não vou contar uma história só. Eu vou escrever uma outra coisa. E aí, um ensaio, né, na época, o Rogério Temporim, um músico maravilhoso, tocava comigo, a gente ficou 10 anos tocando junto, um amigo querido, beijo pra ele. A gente tava ensaiando horas antes de ir pro evento, e aí a gente inventou uma música para homenagear o aniversariante, Samuel, né, daqui a pouco eu vou cantar pra vocês. E aí dessa música surgiu a história, e da história surgiu o livro. Nessa a gente cantou a música lá no aniversário. A família amou, né? O Samuel, que tinha 4 anos, adorou e tal. E dizem que até hoje foi a melhor festa que eles tiveram de aniversário. Que sensação. E quando eu lancei o Dino Samuel, a família dele inteira foi lá no lançamento na Bienal de Guarulhos, eles são de Guarulhos. E o Samuel, que tá agora com 11 anos, né?
11 anos, não, 13, né? 9 mais 4, né? Grandão, é jogador de futebol, alto, e a música é assim: Dino, dinossauro, Dino Samuel, Dino, dinossauro, Dino Samuel, nasceu tão pequenino e ficou alto como o céu. Ele é o menino dinossauro Samuel, pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como um dinossauro. No 3, você vai rugir comigo, tá bom? Você já em casa também. Vamos lá. 1, 2, 3. Maravilhoso. A música era só isso. E aí foi surgindo a história. E realmente ele cresceu, ficou alto como o céu, né? Porque ele é goleiro, alto pra caramba. E o Dino Samuel fala de um dinossauro que tá em busca da própria voz. Ele não sabe rugir, ele vai pra escola pra aprender. E ele tem aula com vários animais. Vou mostrar pra vocês. O livro surgiu um pouco dessa minha vontade. Eu acho que o Ben vai ganhar um desses. Quer dizer, papai tem que levar pro Ben. Eu também acho. Dá pra ver daqui? Tá pegando? O Dino Samuel, ele nascendo aqui. E ele comeu bastante, pra ficar alto como o céu. E tem a música que se repete em vários momentos. E ele surgiu um pouco como da minha vontade de encontrar minha voz como autora. Porque eu já tinha contado histórias há 17 anos, né, pra 33 editoras, mas não contava a minha história. Lembra no começo que eu falei que eu colocava os livros no pedestal, né? Então assim, um dia eu quero escrever, meu sonho de criança, mas quando? Não sei, um dia. Apesar de ter trabalhado para 33 editoras, eu não mandava meus textos para nenhuma. Ficava, tipo, adiando o sonho, né? Acho que medo de ser feliz mesmo, sabe? A gente tem medo. Às vezes nem medo do fracasso, porque o fracasso já tava, né? Assim, no sentido de, tipo, já tinha um não, né? Mas se você faz, pode ser que dê certo. Pode ser que não dê certo também, mas aí você tenta de novo. Então, ele tem aula com o gato, ele aprende a falar como o gato. Como é que o gato fala? Miau. Ele tem aula com o galo, como o galo fala? É um galo rouco. O galinho da roupa. tímido. Aí depois ele vai ter aula com... Cadê? A dona vaca, como a vaca fala. E depois, finalmente, com a abelha. E ele tá ali aprendendo a falar como os animais, mas ele queria falar como esses animais? Não, eu queria a voz dele. Ele queria a voz dele, ele queria falar como um dinossauro. E aí essa página que eu mais gosto, olha. Ele tá aqui chorando, triste. Ele tá grande ou tá pequeno? Pequenininho. E aqui? Tá enorme, gigante. Pois é, que ele se enxerga como ele gostaria de ser, como um verdadeiro dinossauro grandão. Mas como é difícil a gente encontrar nossa própria voz, né? É preciso olhar pra dentro e lembrar de quem a gente é. E aí, quando ele faz isso, ele tá ali chorando, vem alguns sons, uns grunhidos, uns piados, uns gemidos, até que, finalmente, um grande rugido! Isso mesmo. E aí ele encontra a própria voz. E tem a música que se repete várias vezes, cada vez vai ser um animal, né? O som de um animal, até que finalmente é um dinossauro. E a música tá gravada aqui no QR Code, no Spotify, na Apple. Então, é só botar o celular e dá pra ouvir, ou digitar Dino Samuel no agregador de música que você gosta de ouvir, né? Na Apple, no Spotify. Dá pra ouvir a música. A música foi produzida pelo Felipe França, que toca comigo. Que maravilhoso. E alguns músicos queridos participaram, tocando vários instrumentos, né? Então, o Felipe França tocou vários instrumentos. O Rafael Pimenta também, que foi inclusive no estúdio dele que a gente gravou. E o querido Bruno Duarte, que é chachado novo, né? Maravilhoso. Tocou percussão, né? Tive a honra de ter aí os três comigo. Que time! Timaço, né? E eu cantando junto com eles, né? Foi muito legal. E esse livro, gente, a gente publicou, fez o lançamento oficial em março desse ano, né? Março de 2024. E foi uma tiragem de 3.000 exemplares. E já acabou. A gente tá indo pra segunda tiragem, assim, menos de Maravilhoso. um ano. Isso é muito bacana, sabe? É um sinal de que o livro tem um fôlego, né? Que fez sucesso. Tem algumas escolas já adotando esse livro. E aí, quando a escola adota, dependendo da quantidade, eu vou lá contar histórias, né? Pra escola. Então, é muito legal. Porque as professoras trabalham o livro com as crianças. Aí eu vou lá, conto histórias pra elas, dou autógrafo. É bem bacana. Essa ilustração tá incrível também. Tem aqui a do Matias, né? Matias Tozen fez a ilustração e foi publicado pela Australiana na escola.
E quando eu escrevi o livro, eu não pensei não fiquei psicologizando o livro, assim, tipo, o livro fala de quê? Não, um livro divertido. E aí, depois que estava pronto, eu falei, nossa, é um dinossauro buscando a própria voz. E é uma autora buscando a sua própria voz como autora, né? Incrível, E eu acho que isso conectou, porque tem a ver com as crianças aprendendo a falar, com os professores também ali tentando se comunicar, com as mães, os pais, e todo mundo, independente da idade, tá buscando a própria voz, né? Mesmo quando já encontrou, tá buscando manter essa voz, né? E o livro, achei que o ilustrador, o Matias, foi muito sensível, ele fez a ilustração com papelão, então tem essa coisa artesanal, né? Muito bonito, assim, Tá legal. vendo justamente essa textura linda, incrível, né? Saindo do ovo. E a gente lançou na livraria da Vila, né, em março, depois fez o lançamento, isso em São Paulo, depois eu fiz o lançamento em vários estados, então eu fiz em Brasília, Florianópolis, Minas Gerais, fui para Petrópolis, em Petrópolis, fui Araxá, em Minas Gerais, em vários lugares, e agora terminei a temporada no Rio, que para mim foi muito especial, porque minha família é de lá, né? Então poder lançar lá com a família foi bem bacana. Mas no total, acho que foi para 11 cidades. E tanto o Dino Samuel quanto o Chapeuzinho Vermelho e Limão ficaram entre os 10 livros mais vendidos pela editora na Bienal do Livro de São Paulo. Que maravilhoso, mano. E assim, acabei de lançar, né, gente? Sim. Então, eu achei muito bom. E para quem quer comprar agora, onde acha? Lá na minha bio no Instagram, tem o link para comprar na Amazon. E ele é barato, R$ 39,90. Então, dá pra comprar em presente de Natal, presente de aniversário. Tem gente que compra e deixa estocado, assim, sabe? Vai ter um aniversário de criança, dá um livro, né? Brinquedo a pessoa pede, roupa pede, né? No sentido de que cresce, não tem mais interesse, mas o livro, você tá lá pra sempre, né? Não quebra e tudo mais. Daí, então, dá pra comprar na minha bio no Instagram, né? @MarinaBastosHistórias, ou se você quiser autografado, me manda uma mensagem lá no direct que eu autografo e mando pra você pelo correio. Aí tem o frete único pro Brasil todo, que então o livro é R$ 39,90, né? R$40. E o frete é 12, então é um presente bem barato. Um chapeuzinho agora? Por favor, conta. Eu amei esse do Dino. É bonitinho, né? Achei tão fofo. Florinha, papai tá chegando. Eba. Quantos anos ela tem? Vai fazer 3 de dezembro. Então ela vai gostar. O Chapeuzinho Vermelho e Limão, ele é mais antigo. Apesar de ter sido o segundo livro, esse foi o primeiro, esse foi o segundo, eu escrevi ele há 12 anos. Então olha como às vezes as coisas demoram, né? Ele começou sendo Chapeuzinho Vermelho e Rosa, porque eu contava com uma boneca que era Chapeuzinho Rosa. E aí depois eu fui mudando e eu achei que o rosa era muito perto do vermelho. Eu falei, não, quero vermelho limão. Que cor é essa? Sei não. É pra ser diferente mesmo. Chapeuzinho Vermelho e Limão é uma Chapeuzinho cantora. Então, tudo ela responde cantando. A mãe dela diz pra ela levar limões pra vovó, que tá doente. E aí ela vai, mas pra ela tomar cuidado, porque na floresta mora um... Lobo mau. Lobo mau. Mas ela encontra o lobo na floresta? Não. Ela encontra com um hipopótamo, que pergunta onde ela vai, e ela responde cantando. Ela tá indo pra casa da vovó. Depois ela encontra com um coelho. Coelho, que pergunta onde ela vai, ela responde cantando o endereço da vovó. Depois ela encontra com uma cigarra, que é cantora num programa de TV. E fala, Chapeuzinho, você canta muito bem, você tem que gravar um videoclipe. E ela grava, o videoclipe faz muito sucesso, vai parar no TikTok, no YouTube. E todo mundo assiste, todo mundo na floresta assistiu, curtiu, até o Lobo Mau. O Lobo tava assistindo uma banda que ele gosta muito. Você conhece essa banda? Três Porquinhos. Eles têm aquela música famosa, Quem tem medo do Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. E o Lobo tá ali assistindo e aparece na timeline dele o vídeo da Chapeuzinho Vermelho e Limão cantando a sua canção. E aí ele pensa, vou pegar esses limões, vou temperar minha salada. De sobremesa eu vou comer a Chapeuzinho e a vovó. E ele nem precisa de GPS, porque na canção ela cantou o endereço da vovó. Então fala um pouco sobre a gente não expor os dados nas redes sociais, legal, assim, né? Nossos dados nas redes sociais. O Lobo nem precisa de GPS, ele pega a lobocicleta dele, vai pela ciclofaixa e chega antes. Tem várias coisas modernas, né? É, maravilhoso. Aí ele chega lá, come a vovó, se veste de vovó, aí a Chapeuzinho tem aquela cena clássica, né? Perguntando por que os olhos tão grandes, é tudo musicado. Vovó, pra que esses olhos tão grandes? Parece até que é pra me ver melhor, né? Tem toda aquela cena dos olhos, nariz, da boca.
E aí ele come o Chapeuzinho. E aqui eu vou dar um spoiler, gente, porque essa parte é muito legal, então eu vou contar o final da história. Dentro da barriga do lobo, ela continua cantando. Ou seja, mesmo na adversidade, ela continua fazendo o que ela mais gosta de fazer, que é cantar. Então é uma homenagem aos artistas, né? Na resiliência ali, mesmo na adversidade, mesmo que a gente esteja azeda, né? Já que tem limão na história. E ela canta reclamando que tá escuro na barriga dele. Ai, tá tão escuro na barriga do lobo. Ai, por favor, alguém acende a luz. Ele pega uma lanterna e põe no umbigo pra iluminar a barriga por dentro. E aí agora ela reclama que tá claro demais. Ai, tá tão claro na barriga do lobo. Ai, por favor, alguém apaga a luz. Ele tira a lanterna e fica colocando e tirando. Fica um pisca-pisca dentro da barriga dele, parecendo uma discoteca ou uma árvore de Natal. E aí ele não aguenta mais, né? E fala, chega! E pede socorro. Pra quem que ele pede socorro? Pro caçador. Eu ia chutar, mas falei, será que é o caçador mesmo? Ele manda um WhatsApp pro caçador pedindo socorro. E o caçador fala, olha, só tem uma solução. Você vai ter que cuspir as duas pra fora dessa barriga. Ele então faz isso. E é por isso que até hoje o lobo tem bafão de limão e a Chapeuzinho tá cantando a sua canção. E essa história tem um vídeo gravado no Quintal da Cultura. E aí tá aqui no QR Code, então a pessoa aponta o celular, pode assistir o vídeo com as músicas. Então as professoras, as mães, os pais podem aprender as músicas assistindo o vídeo e cantar junto com as crianças. E é um livro que tá tendo uma repercussão bem legal, porque, né, enfim, além dele ser meio maluco, assim, divertido, fala dessa coisa da gente não expor os dados nas redes sociais. Legal. E também da coragem, da resiliência, de continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, mesmo na diversidade, né? Então, é uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho, claro, mas mais moderna, né? Com alguns elementos aí como redes sociais. Então, tá sendo bem bacana. Esse aqui ficou entre os 10 mais vendidos da Bienal, esse ficou em quarto. E ele foi lançado na Bienal. Então, é sinal de que a galera tá gostando. E é o mesmo ilustrador, Matias Tolsen, mesma editora, Cirano na Escola. E eu tô muito feliz, assim, de começar uma nova carreira, né? Agora de escritora. Nossa, maravilhoso. Parabéns, gente. Esses dois aqui são meus, tá? Vou encomendar outros também, que eu preciso dar de presente para alguns amigos e amigas, porque é maravilhoso. Vocês viram, falei que eu sou fã e não é à toa, agora a gente mostrou aqui uma das coisas, né? Mas espero até que você faça mais, porque é muito incrível. Pode mesmo. Tem aqui mais sobre ela, né? E sobre o ilustrador também, o Matias. Tá? Pelo QR Code, vocês acham também nas redes sociais dela, todo esse livro. Comprem, que é maravilhoso, mesmo. E Mari, a gente tem uma pergunta, uma última pergunta para finalizar, que é você responder em uma palavra, mas depois você pode explicar, porque você é a menina da história. Empreender é... Uau! Uma palavra? Em uma palavra, depois você pode explicar. Empreender é coragem. Coragem, para mim, é a palavra mais bonita da língua portuguesa. Ela vem do latim e significa agir com o coração. Empreender não é fácil. Empreender, a gente precisa acordar todo dia de manhã e ter motivação e coragem para fazer o que precisa ser feito. E muito do que precisa ser feito são coisas chatas, né? Burocracia e tudo mais. Então, a gente tem que agir com o coração, mas no sentido de que você vai escolher o que você gosta de fazer, mas tem que agir, porque não ficar esperando só cair do céu, não vai acontecer. Posso contar uma história curtinha? Que eu acho que tem a ver com isso? A história se chama Quanto Duro para Sempre. E ela começa pelo fim. E na última página do livro estava escrito fim. E foram felizes para? Fim. Sempre. E foram felizes para? Sempre. E foram felizes para? Sempre. O rei, que estava sentado no seu trono, se levantou, caminhou até a outra página, chegou perto da rainha e perguntou: quanto tempo dura para sempre? A rainha se virou para ele e falou: meu rei, ser feliz para sempre significa ser feliz até amanhã. O rei não entendeu nada e fez mais uma pergunta: e ser feliz até amanhã? Quanto tempo dura?
Ela chegou mais perto dele e disse: ser feliz até amanhã significa ser feliz para sempre. O rei começou a ficar um pouco irritado e perguntou de novo: mas quanto tempo dura para sempre? Ela então deu um beijinho na bochecha dele e disse: meu rei, ser feliz para sempre significa ser feliz até o amanhã. Do amanhã, do amanhã, do amanhã, do amanhã. Pois a felicidade se constrói todos os dias. Assim como a empresa, né? Empreender é construir todos os dias. Nem todos os dias vão ser felizes, mas a gente tem que estar ali, resiliente, com coragem, né? Continuando todo dia, né? Apagando os incêndios e acreditando no que a gente faz, fazendo boas parcerias, né? E também ajudando outras pessoas a crescerem, porque quando os outros crescem, a gente cresce também. E nunca deixar de sonhar. Eu acho que o sonho tem muito a ver com isso, né? Uma cadeira, antes de ser cadeira, foi sonhada por alguém. Né? Alguém pensou, alguém desenhou, alguém foi em busca dos materiais. Uma empresa, seja ela de que tamanho que for, pode ser um carrinho de cachorro-quente. Foi sonhada por alguém. Né? E pode ter a motivação que for também. Porque quero fazer porque eu quero ganhar dinheiro, quero fazer porque eu quero mudar o mundo, quero fazer porque eu quero pagar uma escola melhor para o meu filho. Não importa a motivação, cada um tem a sua. Mas ela foi sonhada antes de ser feita. Então a gente tem que acreditar todos os dias e entender que nem todo dia vai ser bom. Tem dia que vai ser muito ruim, que a gente não vai conseguir vender, que a gente vai perder tempo e vai atravessar o mundo para uma reunião e, puxa, não deu certo, aí de novo não deu certo. Mas uma hora vai dar certo. E se não der certo, pode ser que não seja aquela empresa, mas você vai lá e empreende outra coisa. Claro, não é dar o passo maior que a perna, né? Isso é importante também, né? Fazer um investimento e tal, e aí não deu certo, você perdeu todo aquele investimento. Então, sim, vai de pouquinho em pouquinho. E aí, se eu puder dar uma dica para quem tá querendo empreender aí, ou quem tá querendo, já empreendeu, mas tá querendo melhorar, eu vou fazer uma propaganda, mas não é coisa minha, assim, que eu acho que é uma coisa que é gratuita, e alguns são pagos, outros não, que é um curso no Sebrae. O Sebrae tem vários cursos gratuitos, alguns são pagos, outros não, que ajudam o empreendedor. Então, eu fiz curso de vendas, fiz curso de empreendedorismo, de atendimento. Tem um curso muito bom, que é esse pago, mas não é caro, que chama Empretec. Você já fez esse? Não. Vocês são empretecos, ó. É maravilhoso. Você sabe a história do Empretec? Eu sei mais ou menos. O Empretec começou na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou quebrado. Mas algumas empresas não quebraram. Outras quebraram, mas conseguiram se erguer rapidamente. E aí eles pesquisaram por que aconteceu isso, o que elas tinham em comum. Identificaram alguns comportamentos empreendedores dos donos dessas empresas. E aí eles começaram a ensinar esses comportamentos empreendedores nesse curso Empretec. Que lá fora é uma fortuna esse curso. Não sei quanto que está agora, mas na época que eu fiz em 2015, era $4.000. E aqui ele é subsidiado, né? Então é muito mais barato. Você faz uma vez na vida. Uma vez na vida, acho que deve estar R$1.500, R$2.000, sei lá. E é no Sebrae, é uma semana de curso que você cria uma empresa e faz. A gente não pode contar muito, porque daí eles pedem para não dar spoiler. Mas é muito legal. Você desenvolve esses comportamentos empreendedores, os que você já tem, aprimora, os que você não tem, você, né, não conhece e vai atrás de melhorar. Você fez, né? Você fez quando? Eu fiz há 3 anos atrás, e aí já abri a produtora, já estava começando a produtora. Olha que demais. E salvou minha vida, né? Que demais. Foi só ir fazer, né? Incrível, incrível, incrível. Inclusive vai vir 2 pessoas aqui do Sebrae que vai falar sobre isso. Que demais. Eu sou muito fã do Sebrae. Assim. Também, muito fã. Sebrae salvou minha vida em todos os sentidos, né? Financeiro, marketing, gestão, isso mesmo, de ter a força da pessoa. Então foi incrível, assim, sou grato ao Sebrae demais, e por isso que eles que legal. Vão vir aqui, que é isso, né? Então várias pessoas são empretecos também, vêm pra casa e a gente nem sabe, né? Só vê assim, aí dá aquela liga, né? Então só quem empreteco sabe, né? Que passou que muda. Empreteco é quem fez o Empretec. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito legal, é que desses comportamentos empreendedores, às vezes a gente acha que, tipo, puxa, eu tenho dificuldade com tal coisa, só eu que não sei fazer isso. Aí você vai ver que outras pessoas também têm a mesma dificuldade e você tem facilidade em outra coisa. Você fala, nossa, peraí, isso aqui eu sou boa. Né? Então você reconhece também, porque às vezes a gente também tem, né, coloca ali
puxa, eu sou ruim. Não, em alguma coisa você é bom. Isso é importante reconhecer, porque se a gente fica só querendo melhorar o que tá ruim e esquece o que tá bom, às vezes a gente fica ruim no que tá bom. Exatamente. Então, valorizar o que tá bom e ir atrás de melhorar o que tá ruim, mas não focar tanto no que tá ruim, né? Então, não sei se ficou claro isso, mas eu para mim, achei isso muito interessante, porque, por exemplo, para mim era bom a comunicação, mas era ruim colocar metas, né? Então, eu ficava com muito medo de arriscar e tal. E aí, eu ficava perdendo tempo tentando melhorar o que tava ruim e deixando de lado o que tava bom, quando, na verdade, uma coisa ajuda a outra, né? Então, foi muito bacana essa experiência, assim, indico para todo mundo. E tem outros cursos gratuitos né, no YouTube, em outros lugares e tal, porque quando a gente está começando a empreender, a gente não tem muita verba, né, geralmente. Sim. E nem precisa também gastar tanto, assim. Começar, né? Começar de alguma forma. É legal porque todo convidado vem aqui e deixa uma palavra-chave, né? Então, teve várias. E o que você falou hoje foi muito legal, que é isso, né? A coragem, ela é amor mesmo, né? Você vai e é isso, a gente fala que se destaca, mas quando a gente fala que se destaca aqui para as pessoas, não é um destaque do tipo, você é a melhor, né? Você é, não sei o quê. Não, são coisas que são notórias, assim, de grandes feitos, que feitos é feito por pessoas, né? Cada pessoa tem seu feito, então a gente quer que as pessoas entendam que não importa o caminho que você vai seguir na arte, mas você vai ter os seus feitos, né? Comece a fazer, coloque suas ideias, não tenha medo, porque todas as pessoas aqui, cada um foi de uma forma. Tem gente que tem sem fins lucrativos e teve grandes feitos, né? Tem gente que é produtor, que cuida de carreira, tem gente que é músico, tem gente que, né, você contador de história. Então, cara, onde a gente, né? É muita precisa coisa. parar o que... Na verdade, a gente tem que reverberar o que a gente ama, porque é isso, a gente vai fazer diferença. E entender também que dá para fazer o que a gente faz em lugares diferentes e de formas diferentes, porque às vezes a gente cristaliza, né? Não, meu método é só esse, não quero aprender mais. Então, assim, só para finalizando, que, por exemplo, eu comecei contando histórias para criança. Aí eu vi que dava para contar histórias em empresa. Depois vi que dava para contar histórias em aniversários e em casamentos, né? Então, escrever a história de amor dos casais, para mim, é um grande aprendizado, porque eu escrevo a história, conto, né? Eu celebro o casamento contando a história, né? Então, meio que ali a função do padre, do juiz de paz, só que eu não faço a parte religiosa nem a parte, né, civil, assim. Então, são casamentos que não são na igreja, né? Não são no cartório. E é muito bonito de ver os convidados conhecerem o casal e falar, nossa, eles passaram por tudo isso, que bonito, né? Porque um amor não é igual filme, assim. Aliás, nem o filme é assim, né? Se conhece, já fica junto pra sempre. Sempre tem algum obstáculo, né? Se a história não tem obstáculo, não é uma história boa. Isso, qualquer tipo de história. E no amor também é assim, né? O casal se conhece, aí às vezes, porventura, um dos dois tá namorando, ou então um quer namorar, ou mora longe. Tem, né, vários tipos de obstáculos, pequenos, médios ou grandes. E a gente aprende muito ouvindo a história dos outros. E aprende muito entendendo que a gente pode fazer o nosso ofício em diversos lugares e diversas formas. Eu já contei histórias no mercado. E tava lá, tipo, tinha quase ninguém assistindo, mas tava lá o tomate, o papel higiênico, a Coca-Cola. E aí eu podia ter ficado triste. Nossa, eu tô aqui dentro do mercado, né? Eu tava achando o máximo. Eu falei, poxa, é uma experiência diferente. Eu contratar o mundo ali. O mercado me contratou, tô ali, tá tranquilo. Contei no metrô, que é um barulheira no metrô ali, né? Você fala, nossa, ninguém tá me ouvindo, mas alguém tá ouvindo e alguém conseguiu se emocionar, né? Então tem umas coisas que você fala, nossa, por que eu tô passando por isso? Mas você vai aprender, lá na frente você vai entender que, né, de repente a sua voz ficou melhor porque você teve que brigar com o barulho, teve que se impor ali. Ou então, por exemplo, eu tenho histórias que eu conto para criança e para adulta, a mesma história, né? O Dito, por exemplo, é indicado até 5, 6 anos, Chapeuzinho acima de 5 anos. Mas na prática, todo mundo pode gostar, porque adultos gostam também, né? Porque depende muito da experiência leitora da pessoa, da experiência de vida, né? Então eu não gosto muito de separar por idade, como as editoras separam. Entendo por que eles separam, por conta de vendas da escola, as escolas poderem adotar mais facilmente tudo. Mas as histórias, elas podem tocar o coração de todo mundo, assim como a música, né? Como a arte em geral. E se tiver lá 100 pessoas assistindo, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, não importa. Se uma pessoa conseguir ser tocada, o coração daquela pessoa conseguir ser tocada pela sua arte, já valeu a pena.
Então, acho que se eu puder deixar uma mensagem é essa, sabe? Continuar sonhando, acreditando no que você faz e com o objetivo, assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar e atingir o coração de todo mundo. Mas a gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle sobre a nossa técnica e a nossa busca de profissional, de marketing, divulgação, de ir atrás, de melhorar e tudo, fazer contatos, parcerias. Mas na hora mesmo, você vai tocar, ou no meu caso, eu vou contar histórias. Conseguir emocionar uma pessoa, tá valendo. E Né? Senão fica muito, muito grande, fica difícil da gente conseguir atingir o objetivo. que incrível. Incrível, né, Lênis? Lênis ficou caladinho. Você é o cara que só escuta as histórias, né, Lênis? Eu fiquei por final, né? Fiquei aqui sendo inspirado, emocionado, né? Tanta história legal, tanta história de vida, né? Maravilhoso, vai. Pensando na história de todo mundo, né? Que cada um tem muita história pra contar, né? E é isso. Maravilhoso, Mari. Vocês que estão aqui com a gente até agora, não sei nem que câmera. Essa aqui. Obrigado pela sua companhia. De novo, se inscreva no canal, divulgue, são histórias de empreendedores, de artistas que têm uma história incrível. E a Mari é a história da história. E ela tá contando pra vocês, sigam ela. Com certeza vocês vão conhecer alguém que precisa de uma história, de uma boa história. E aqui nós já temos 2, mas vocês podem acompanhar ela no Instagram, no YouTube, que vocês sempre vão ser agraciados por uma pessoa que, primeiro, vamos falar tecnicamente, né? Entende do assunto, estuda, aprimora, mas o que ela transmite de toda essa história, dessa técnica aí, é a verdadeira essência do que a história pode ser contada, né? Então, Mari, muito obrigado por tirar essa brechinha na agenda, Eu que agradeço. dar um pouco da sua história, de todo o seu trabalho, que é incrível. Então, deixa os seus contatos novamente. Claro, me siga no Instagram, no YouTube, Marina Bastos Histórias, e no podcast História Preferida. Olha, que incrível. Tem um podcast, a gente nem falou muito desse podcast, né? Mas é isso, podcast vocês vão poder acompanhar todas as histórias fabulosas que a Mari conta. São histórias que você cria, histórias que você... Sim, no canal tem muitas histórias e no podcast são as histórias mais selecionadas, assim, as histórias preferidas de fato. Maravilha, então acompanhe essa artista maravilhosa que também é forrozeira, viu? Sim. Laranja Preta Produtora, Matutano, Iluminatus Arte. Hoje aqui na 3ª temporada do Hoje Podcast Entre Acordes e Negócios, você tem Marina Bastos. Oxi. Oxi! Beijo, pessoal. Boas histórias para viver e contar.